balanço sobrenatural. Olá, amigos amantes do sobrenatural. Fatos curiosos e misteriosos acontecem no mundo todo. E hoje eu vou reapresentar um relato ocorrido em Fortaleza, no estado do Ceará, ocorrido há muitos anos atrás. É sobre a maldição de uma porca preta. O relato será narrado pela mãe de um inscrito, a dona Marta Maria. Confiram. Lisael, boa tarde. Eu sou a Marta Maria. Olha, Lisael, eu morava em Fortaleza, lá no Canindé, porque o meu pai se separou da minha mãe, eu era novinha, ela veio embora para cá pro Rio, deixou o papai com a nenenzinha. Aí o papai pegou a nenenzinha, levou lá pro pai dele, a mãe dele, criar, que essa nenenzinha era eu. Aí eu tava lá na roça, naquele sertão. Aí quando eu completei 12 anos, o papai chegou e falou: eu vim te buscar, Martinha, para poder você ir morar em Fortaleza, que lá tem colégio. Como de fato, papai me levou para Fortaleza, quando chegou lá me botou no colégio da Imaculada Conceição, no Benfica. Eu já estava em Fortaleza, papai fez minha matrícula no colégio Imaculada Conceição, lá no Benfica. Tudo bem, estudando lá e tudo, aquela coisa toda. Aí fomos morar numa casa alugada, lá em Fortaleza, que o nome do bairro era Campo do Pio. E o lugar que eu morava era Campo do Pio, Avenida Gonçalves Dias, 159. Era eu e o papai. O nome do meu pai era Franciné. Morava com uma minha madrasta por nome de Idália. Aí, tudo bem. Surgiu, de repente, a música do Luiz Gonzaga por nome Cheirinho de Carolina. Aí tinha uma distância boa da minha casa, uma igreja de São Raimundo Nonato, que foi até a igreja que eu casei-me lá. E para lá da igreja tinha um pedaço muito grande, uma estrada muito grande, só de mangueiral, aquele horror de mangueira. E não tinha poste, luz de jeito nenhum lá, só era a luz, só era a lua quando nascia. Então, que ali naquele horror de mangueira, tinha aquele horror de mangueira de um lado, aí encostado da mangueira era muito matagal, do outro lado tinha umas casas que passava por dentro de um açude do João Maia. O nome do açude era açude João Maia. Que lá morava um homem que vendia carne, que tinha um apelido de capitão, que todo mundo falava que ele virava lobisomem. E os pessoal tinham medo de passar por ali, porque ele avançava em cima, rasgava as pessoas de unha, tinha uns que machucavam, outros que morriam, aquela conversa. Aí os pessoal preferia passar pelas mangueiras, que era mal assombrado, aparecia a assombração lá. Aí, tudo bem. Aí começou teve um senhor que morava para lá dessas mangueiras, que era um povoado por nome Coqueirim. Surgiu ele botou lá uma sala para dar baile, para ganhar dinheiro, para pagar a entrada, quem entrava pagava, para dançar o Cheirinho da Carolina. Aqueles rapaziada, aquelas moças, aqueles pessoal, tudo daquele bairro que eu morava, daquela rua Campo do Pio, vinha gente de longe, que era obrigada a passar pelas mangueiras para ir e passar pela igreja para irem dançar lá no João Nascimento, que era o nome da gafieirinha que ele botou, João Nascimento, lá no Coqueirinho. Aí tudo, e aquele horror de gente. Só que ali naquele bairro que eu morava existia
um valentão, cabra macho, valentão, por nome Raimundo Lalau. Ele andava com revólver de um lado e do outro lado era uma peixeirona. Aí aquele horror de rapaz, aquele horror de moça, ele ia, era sábado e domingo, sexta e sábado. Ele levava, todo mundo levava o Raimundo Lalau, pagava a entrada dele para entrar, para poder ele dançar também, e ia junto com a turma de rapazes e moças e voltava junto. Ele vinha vigiando, tomando conta das moças. Tudo bem, eu andei indo lá umas 4 vezes, mas depois o papai, quando descobriu que eu estava fugindo para ir para lá, levei uma surra, fiquei com medo, não voltei mais lá. Aí quando foi, aí o padre, que era muito valente da igreja de São Raimundo Nonato, chegou e disse assim, tá no mês de agosto, ninguém tá vindo para novena, ninguém tá vindo rezar o texto para São Raimundo Nonato, porque tá todo mundo indo pro coqueirinho, pra gafieira do João Nascimento. Eu queria que fosse da vontade de Deus, mostrasse um castigo para ele ver como é que a força de Deus é maior do que o cheirinho da Carolina. Tudo bem. Passado uns tempos, aí começou os pessoal comentando, olha, tá aparecendo lá na Mangueira, depois de meia-noite, tá aparecendo uma porca preta muito grande, muito alta. Quando ela vê a gente, ela fica com os braços para cima, assim, com aquelas mãos para cima, cantando. Eu sou o bicho, sou o beleche, eu sou o bicho que a porca mexe. Carolina, Carolina, venha dançar aqui a Carolina com a porca preta, venha dançar. Aí nisso todo mundo corria, não ficava ninguém. Ninguém não passava mais por ali com medo. Aí o Raimundo Lalau disse assim, eu vou um dia passar por lá, porque eu vou dançar, eu vou fungar no cangote dessa porca preta, eu vou fungar. Aí o meu pai disse assim, rapaz, tu não mexe com coisa do outro mundo. Ele disse, eu vou. Deixa que um dia que eu vim com a turma que vi essa brincadeira dessa porca preta, todo mundo vai ver eu me abraçar com ela e fungar no cangote dela e dar embigada, umas embigadas boas nela. Aí tudo bem, aí, quando foi um dia, lá foi o Raimundo Lalau com aquela turma de moça, com aquele horror de rapaz. Dançaram, o baile terminou 11h30. Aí eles vinham todo mundo com o sapato na mão, do baile para casa. De repente, um bocado já tinha passado da encruzilhada. Quando o Raimundo Lalau foi se aproximando, aquela porca enorme saltou na frente dele e disse, é o cheirinho da Carolina. Carolina, Carolina. Aí de repente ele meteu o pé na carreira e largou todo mundo para trás. Quem já tinha atravessado, correu para frente. E quem ainda tinha que atravessar, se embolou uns com os outros, caíram, conseguiram passar, mas tinha 2 rapazes que não conseguiu passar porque caiu, destroncou o pé e quebrou o pé, ficou rolando pelo chão, até teve um infarto na hora. E o outro conseguiu passar. E a porca desapareceu. O Raimundo Lalau foi o primeiro que chegou em casa. Correu direto para os matos com a roupa pesada de cocô. Mas foi cocô para tudo quanto é lugar e mijo para tudo quanto é lugar. Apodreceu tudo. Aí ele falando com todo mundo e todo mundo indo atrás do rapaz que infartou lá na hora com o pé quebrado. Foram todo mundo atrás cheio de lanterna e aquela confusão. Aí chamaram o padre para benzer aquele pedacinho e rezar ali para a porca não aparecer mais. E desapareceu de lá a porca. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Antigamente, praga de padre pegava, praga de mãe, praga de pai pegava, porque agora o padre
pode jogar praga, não pega mais, que padre não tem mais esse poder. Pai, mãe, pode praguejar os filhos, não pega mais, que acabou o respeito. Agora até o pai mata filho, filho mata pai, mata mãe, não acontece nada, mas antigamente, na minha época, acontecia, assim, exemplo, acontecia muito exemplo. Meu pai dizia, se bater no pai, na mãe, a mão seca. Não seca nada, não. De primeiro, nós tínhamos que ter respeito até pelas professoras, que antigamente a gente tinha tanto respeito pelas professoras, nós matava a aula para ir para outro canto. Agora, não mata mais aula, matam as professoras. Meu filho, fica com Deus, que Deus te abençoe. Eu sou a Marta Maria. Aí, quando você botar isso aí para rodar, bota um pedacinho do Cheirinho da Carolina, do Luiz Gonzaga, só para eles terem uma lembrancinha. Beijo, beijo, que Deus te abençoe. Fique com Deus. Sobre a música Cheiro da Carolina, do Luiz Gonzaga, que a dona Marta Maria pediu para eu colocar um pedacinho no vídeo. Infelizmente não será possível, devido aos direitos autorais. Mas para quem não conhece a música, é só pesquisar Cheiro da Carolina, de Luiz Gonzaga. E aí, amigos amantes do sobrenatural, gostaram do relato? Curtem, comentem e compartilhem o máximo possível para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo. Balanço Sobrenatural, o seu canal do terror. Inscreva-se, deixe o seu like.